O fair play financeiro está para ser implementado no futebol brasileiro. Para alguns é um ótimo negócio, para o Lineker Beyond é péssimo para o Vasco. O Flamengo encaminhou para a CBF algumas sugestões. Uma delas pode prejudicar e muito o Vasco, inclusive com a perda de pontos. Você vai entender já já. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Estou aqui em Londres, na Inglaterra, acompanhando a seleção brasileira, aqui a sala de entrevistas coletivas, o PH, o Paulo Henrique, treinando com o técnico Carlo Ancelotti. Ontem já fez a primeira movimentação no CT do Arsenal. Nesta terça-feira não será diferente, ele briga ali com o Wesley. O Wesley deverá ser o titular no jogo do próximo sábado, aqui em Londres, diante de Senegal. Já na terça-feira, diante da Tunísia, fica aí uma incógnita, quem sabe, né? O Carlo Ancelotti poderá dar uma outra oportunidade ao PH, que ganhou a vaga do Vitinho, né? Ele duelou com o Vitinho nos últimos 2 jogos, o Vitinho começou como titular no primeiro jogo, o PH jogou um pedaço. Já na segunda partida, o PH começou como titular e não deixou pedaço algum para o Vitinho. Nessa convocação veio o PH e não o Vitinho. Ou seja, faltando aí poucos meses para uma convocação final visando a próxima Copa do Mundo, PH está no grupo, PH está na briga, PH está muito próximo de disputar a próxima Copa e a gente está aqui acompanhando o PH na seleção brasileira, falando de Vasco da Gama, porque me surpreendeu a notícia que o Lineker Beyond nos traz. E ele está muito preocupado. Para ele é uma bomba, né? Ele diz que é uma bomba tudo que pode vir a acontecer no futebol brasileiro e que envolve fair play financeiro, envolve Flamengo, envolve CBF, acompanha aí. E agora a informação que vai surpreender a todos. Bomba na madrugada. Muita polêmica. O Vasco vai perder pontos e não poder contratar? Bomba na madrugada. Rapaz do céu, o que está acontecendo no futebol brasileiro e ninguém faz nada? Estão querendo implementar o fair play financeiro no Brasil e o fair play financeiro é completamente nocivo para o Vasco. É exatamente isso, torcedor. O investidor, o árabe, o grego, o americano, ou sei lá quem que vier para cá, vai ficar retido apenas a gastar aquilo que o Vasco arrecadar. E a arrecadação do Vasco é muito baixa hoje. E claro, né? Quem serão os beneficiados? Aqueles que estão arrecadando muito. Então o fair play financeiro ele vem exatamente no momento que Palmeiras e Flamengo estão no pico e o Vasco está no poço, né? Não tem momento pior para se aplicar um fair play financeiro no Brasil. E para você que não conhece, vou resumir aqui para você. O fair play financeiro é simples. O seu clube só vai poder gastar na janela de transferências, com salário, no futebol, aquilo que ele arrecadar. E como o Vasco tem uma arrecadação baixa, na casa dos 400 milhões, é o pior cenário possível. Já o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, está na casa dos 2 bilhões. É exatamente isso. É algo surreal. É 5 vezes mais. Então, cara, estão querendo criar no futebol brasileiro uma hegemonia. Aproveitando-se dessa viés, o Flamengo mandou um ofício à CBF falando sobre as questões do fair play financeiro e, cara, parece que fazem isso para atacar o Vasco de propósito, né? Ali nos pedidos tem o fim do gramado sintético, uma série de outras coisas, mas vamos colocar aqui na realidade que o Vasco passa hoje. Clubes que estão em recuperação judicial, né, no pedido do Flamengo para o fair play financeiro, para isso ser aplicado no fair play financeiro. Clubes que estão em recuperação judicial no período de decretação até a homologação, exatamente no caminho que o Vasco está. Exatamente. É nesse caminho que o Vasco está. Não poderiam contratar jogadores e ainda perder pontos. É brincadeira. É brincadeira se isso passar. Se isso passar é o fim, literalmente. Se isso passar, o fair play financeiro já é pro Vasco a pior coisa, porque se vem um árabe louco aqui, o PIF, investir no Vasco, não vai poder gastar nada.
vai ter que gastar o que qualquer gestão já gastaria, que é o que arrecadou. Então, pouco importa se é bilionário, trilionário ou pobre. Não vai fazer sentido nenhum, não vai fazer diferença nenhuma. E claro, agora, né, eu estou falando em relação a futebol, contratação, tá? Estou falando de outros investimentos extracampo, né? Como CT, algo tipo, isso pode ter melhorias. Mas dentro de campo vai contratar jogador dentro do limite. Então já é ruim para esse lado. Agora imagina se acato o pedido do Flamengo, hein? Sobre essa questão envolvendo clubes de RJ, sendo que estão forçando, né, ali, ó, e ninguém tá vendo, você não tá sabendo, mas, ó, estão forçando o fair play financeiro para ser implementado nesse mês de novembro. E aí? Acabou o nosso futuro? Acabou a esperança do torcedor de acordar e o Pedrinho anunciar a venda da SAF para um grupo que vem aqui e faça um time com um potencial absurdo? Vai acabar, torcedor. É o fim desse sonho. Tá? Então, se você não está sabendo, é o final. E essa bomba aí do Flamengo em relação aos clubes de recuperação judicial, exatamente no caminho em que está o Vasco, mostra e esfrega na cara dessa diretoria que sentou com eles e fez o acordo com o Maracanã, abrindo mão de todos os jogos que o Vasco poderia jogar no ano que vem. O Vasco poderia, e eu informo para você, o Vasco poderia, diante do edital do consórcio, jogar todos os jogos no Maracanã se quisesse. Só basta ajustes de calendário, tá? E se o Flamengo proibisse, era só ir na justiça que seria liberado. Todos. O Vasco se sentou com o Flamengo, fez um acordo e só vai jogar 4 a cada ano. Um acordo péssimo, um acordo horrível. E aí vem essa bomba aí, mais uma vez. Se isso for implementado, se o Vasco estiver em período ainda de homologação, não estiver completa a homologação, não vai contratar e ainda pode perder ponto. Então, parabéns para vocês que sentam com eles e fazem acordos. É um absurdo. É um absurdo. Eu acho que, com todo respeito, né, quem está gerindo, mas eu acho que precisam fazer uma lei no Estatuto do Vasco. Eu acho que deveria ter uma lei. Se eu fosse político, ou se eu fosse o presidente, ou se eu fosse alguém que estivesse envolvido na política, e nunca estarei, se Deus quiser, eu faria uma lei. É amplamente proibido fazer negócio com o Flamengo, seja ele qual for. Tinha que ter essa lei. Acho que faltou essa lei no Estatuto do clube. Independente, não façam acordo com eles. Eles só olham para o umbigo deles. E agora estão querendo prejudicar ainda mais. Bom, eu tenho uma leitura um pouco diferente em relação ao fair play financeiro. Quando o Lineker Biondi contesta de que é um absurdo porque o seu time terá um limite para gastar, eu acho que é o correto dentro da casa de todos nós, né? Você não deve nunca gastar mais do que você tem. Se você só tem 7, você não pode gastar 8. Se você só recebe 12, você não pode gastar 14. Você tem uma receita X, você não pode gastar mais do que isso. E o fair play financeiro, resumidamente, via de regra, é exatamente isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.